Um lugar seguro. Não interceda pelo bem desse povo. As obras más não podem permanecer ocultas. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na tela. Vamos começar pelo livro de Salmos. A letra da sessão de hoje é Sameque. O tema abordado é a ênfase no sustento, suporte e apoio encontrados no Deus da palavra. O salmista começa dizendo que rejeitam aqueles que andam oscilantes, vacilantes quanto ao amor à palavra de Deus, mas que ele tem amor a essa palavra e Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus é o seu escudo e ele permanece na palavra de Deus. Mais do que isso, ele espera na palavra de Deus. Ou seja, ele confia na palavra de Deus. Ele confia no Deus que deu a promessa, que empenhou a sua palavra. E o salmista encerra a sessão de hoje dizendo que tem temor, muito temor a Deus. Ele treme de temor pelos juízos de Deus. Livro do profeta Jeremias. A coisa tá feia, o cerco está fechando. Jeremias mais uma vez intercede e ora em vão, porque Deus se recusa a atender o pedido de Jeremias. Não por causa de Jeremias, mas por causa do pecado do povo por quem Jeremias está clamando. Então, mais uma vez, Deus diz a Jeremias: não intercedas pelo bem deste povo, eu não te responderei. Ainda que jejuem, eu não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não receberei, eu não ouvirei, eu não responderei. Deus chegou a dizer que estava cansado de ter compaixão. Ele disse: eu estou cansado de mostrar compaixão. Jeremias questiona a Deus sobre profecias que foram ditas, dizendo que tudo ficaria bem, que não haveria a espada sobre o seu povo. Então Deus diz que esses profetas profetizaram por conta própria, que não foi por ordem do Senhor, e eles sofreriam a devida consequência. É devastador o cenário que espera por esses profetas, por eles e todas as suas famílias. Chegou num nível tamanho que Deus disse que ainda que Moisés e Samuel intercedessem por aquele povo, Deus não atenderia. Então Jeremias, em seu lamento, chega a lamentar pelo seu nascimento, porque ele está sofrendo não apenas por ver todo o horror que está acontecendo com seu povo, mas também ele sofria perseguições, ataques por estar profetizando as verdades de Deus. Então ele corre para a presença do Senhor, pedindo por ele, por sua vida, por socorro, pedindo que o Senhor se lembre de que ele está vivendo aquilo por conta do amor que ele tem ao Senhor, por ter atendido ao chamado do Senhor. E Deus promete a Jeremias que se ele permanecer fiel, se ele profetizar somente aquilo que Deus mandar, o Senhor irá protegê-lo, guardá-lo, e que seus inimigos irão ver a vitória do Senhor sobre a vida de Jeremias. E o que aprendemos com o estudo do texto de hoje do profeta Jeremias é sobre as profecias que são ditas e não vêm da parte do Senhor. Nos dias atuais estamos correndo atrás de leveza, de um evangelho fácil. Foi o que aconteceu aqui nos tempos de Jeremias. O povo ouvia aqueles profetas porque eles falavam aquilo que eles queriam ouvir. Dê uma lida no texto, está dizendo exatamente assim. Eles profetizavam o que o povo queria ouvir. O povo estava em pecado, em corrupção contra Deus, pecando contra Deus. Mas os profetas diziam para aquele povo que nada aconteceria, que tudo ficaria bem, que não viria castigo sobre eles, a espada não estaria sobre eles. Se você pensar bem, nos dias de hoje, o que ouvimos? Tá tudo bem, pode continuar pecando. Jesus te ama do jeito que você é, venha como você está e não precisa mudar. Você é livre porque Jesus te ama. Ele morreu para te libertar. Uma corrupção tamanha, uma mudança total do verdadeiro Evangelho de Cristo
ensinado de forma errada. O evangelho permanece o mesmo, mas é ensinado pelos falsos profetas de maneira a ganhar o coração do homem, e o homem quer ouvir o que quer ouvir, então acredita nisso e permanece em pecado. Da mesma forma que a espada veio contra o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, aqui no tempo do profeta Jeremias, da mesma forma, Deus continua sendo o mesmo. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se você segue este falso evangelho, tenha certeza que se você não se arrepender e não ouvir e seguir o verdadeiro evangelho, a espada do Senhor também virá sobre você. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No texto de hoje, Paulo vai ensinar a Timóteo acerca da cobiça, como ele deve orientar a igreja sobre a cobiça, sobre a ganância, acerca do dinheiro, do amor ao dinheiro. Mas antes, Paulo traz um princípio, um conceito bem interessante. Ele diz que os pecados de alguns homens aparecem mesmo antes deles serem julgados, mas outros demoram a aparecer. São descobertos depois. Da mesma forma, Paulo abre aí uma comparação, boas obras aparecem com antecedência e as obras más não podem permanecer ocultas. Paulo segue então orientando Timóteo a falar para a igreja acerca da relação dos servos ou chamados escravos naquele contexto, que tem sobre eles senhores, que devem servir a estes senhores como a Cristo Jesus, como servem ao Senhor Jesus. E fala, sobretudo, para aqueles que têm sobre si senhores, chefes, patrões, no nosso contexto, que são também cristãos. Ele disse que a esses deve ser servido ainda mais, de melhor forma, com mais amor, com mais apreço, porque são irmãos em Cristo Jesus. E então Paulo entra na questão da ganância, do amor ao dinheiro, e instrui Timóteo a como orientar a igreja, a falar sobre aqueles que pregam o evangelho de Cristo com interesse em enriquecer, em ganhar dinheiro. Paulo fala sobre o apego às coisas e diz que tudo vai perecer, tudo vai ficar aqui, que nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, e que devemos, por esta razão, estarmos satisfeitos se tivermos onde comer, onde dormir, se tivermos o essencial, o básico para viver, ao invés de se desgastar correndo atrás de riquezas. É preciso entender que Deus não é contra a riqueza. Ao contrário, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios mostra que Deus, quando quer, escolhe pessoas para ele derramar riquezas na vida dessa pessoa e faz desta vida alguém que vai ser usado para abençoar o reino, para abençoar outras vidas. A essa pessoa é dada a generosidade para que ele compartilhe, derrame sobre outras vidas. Deus não é contra a riqueza. O que Paulo está ensinando é onde está o coração desta pessoa. É o famoso texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é a raiz de todos os males. Mesmo porque Deus manda ofertar, levar o dízimo à casa do tesouro, manda abençoar o trabalhador que é digno do seu salário. Deus jamais seria contra o dinheiro porque ele mandou usar o dinheiro para o reino, para abençoar vidas, para sustentar viúvas. Deus derramou bênçãos financeiras sobre Salomão, sobre Davi e tantos outros homens de Deus. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É ter o coração neste lugar ao invés de ter o coração em Deus. Paulo está falando para Timóteo orientar aquela igreja e está orientando também a Timóteo a não se perder no caminho, a não viver em função do dinheiro, a correr atrás de riquezas ou querer ganhar dinheiro por pregar o evangelho de Cristo, pensando na piedade, no amor e cobrar por isso. E para concluir, Paulo dá um conselho bem assertivo, bem direcionado a Timóteo. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado.
não se deixando levar por conversas vãs, por conversas insignificantes, profanas. E há objeções que falsamente se chamam de conhecimento. Alguns acabaram se desviando da fé por professar esse tipo de coisa. Paulo está alertando não somente a igreja, mas Timóteo, para que ele valorize o tesouro que ele já recebeu. O ministério que Deus confiou a Timóteo, a salvação dele, o chamado dele, que Timóteo valorizasse isso, colocasse o coração no Senhor, permanecesse com o coração no Senhor, não dando ouvidos a conversas inúteis, vãs, insignificantes, que levam a um falso conhecimento. Então veja que Paulo está tendo cuidado de alertar o seu discípulo, alguém que ainda era jovem, estava começando um ministério, e Paulo está alertando Timóteo a não se perder no caminho. O que nos leva a entender o que o próprio apóstolo Paulo ensina: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Isso independe da idade cronológica ou da idade, tempo de fé, de conversão. Não importa a idade que você tenha, não importa o tempo de caminhada na fé que você tenha, se você pensa estar em pé, cuide para que não caia. Que os seus olhos, o seu pensamento, o seu coração esteja sempre firmado no alvo que é Cristo. Não olhe para o homem, não olhe para a circunstância, não dê ouvido a falsas profecias, a vãs filosofias, a conversas que falam de um falso conhecimento. O único conhecimento verdadeiro do qual você deve ter profundidade nele é a verdade de Deus que você encontra nas Escrituras, e que o Espírito Santo te dá capacidade para compreender. Ele te ensina a entender. Você não precisa de homens para traduzir a Bíblia para você, para explicar a Bíblia para você. Claro que Deus usa os homens para nos ensinar, mas você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. E isso você faz através da oração e do estudo da palavra de Deus, no seu tempo, no seu secreto, conhecendo a Deus. E assim você é firmado na fé, e quando você ouvir falsas doutrinas, você não vai cair nelas. Os dias são maus. Jesus se aproxima. Os falsos profetas estão aí, se proliferando. O pecado está gritando. O mundo está gemendo. Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim, e se Jesus não voltar antes. Até lá.